Olá, hoje falaremos sobre a lenda do Black Shuck, uma lenda originária do Reino Unido. Black Shuck, Old Shuck, ou simplesmente Shuck, é o nome dado ao espectro de um cão negro e fantasmagórico, que foi visto percorrendo o litoral e o interior de East Anglia, região localizada no Reino Unido. Esse tipo de criatura também faz parte do folclore regional de Norfolk, Suffolk, dos pântanos de Cambridgeshire e de Essex, cidades que ficam em East Anglia. O nome Shuck pode derivar da palavra Skuk, que no antigo dialeto inglês significa demônio, ou surgiu a partir da palavra Skunk, que significa desganhado ou peludo. Black Shuck é um dos vários espectros caninos já vistos em terras britânicas. Às vezes considerado como presságio de morte, este ser misterioso já foi visto inúmeras vezes. Sua suposta aparição em 1577 no Burnley e Bluesgard é um relato particularmente famoso da besta. Imagens de cães sinistros negros tornaram-se parte de iconografia da área. Folclore. Durante séculos, os habitantes da Inglaterra contavam histórias de um grande cão preto, com olhos flamejantes, ou seja, variantes da lenda um único olho, de um tom vermelho vivo ou em contos alternativos verde. Eles são descritos como sendo como piras em chamas. Segundo os relatos, a besta varia em tamanho e estaturas de cães e já foi mencionado como tendo o tamanho de um bezerro, ou mesmo de um cavalo. Às vezes, Black Shug parece sem cabeça, e em outros momentos como que flutuando sobre um tapete de névoa. De acordo com o folclore, o fantasma assombra as paisagens de East Anglia, principalmente em litorais, cemitérios, encostamentos de rodovias, encruzilhadas, lagos e florestas escuras. Anne Dudley escreveu a criatura assim. Ele toma a forma de um enorme cão preto e anda ao longo de corredores escuros e caminhos de campo solitário, onde, apesar de seu uivo transformar o sangue de quem ouvir em gelo, seus passos não fazem qualquer som. Você o reconhecerá pelos olhos de fogo. Ele tem apenas um, que como os ciclopes, fica no meio de sua cabeça. Mas esse encontro pode trazer-lhe o pior da sorte. É ainda dito que quando você o encontra, é um aviso que sua morte vai ocorrer antes do final do ano. Então, você fará bem ao fechar os olhos. Se o ouvir uivar, mesmo que não tenha certeza se é o cão demônio ou a sua voz do vento que ouve. Dr. Simon Sherwood sugere que a descrição sobrevivente mais antiga de cães pretos diabólicos é um relato sobre um incidente na abadia de Peterborough Wood, registrado no Peterborough Wood Chronicle, um jornal anglo-saxão, em torno de 1127. Este relato também parece descrever a nível europeu o fenômeno de uma caçada selvagem. Não deixe ninguém se surpreender com a verdade do que estamos prestes a contar, pois é de conhecimento comum em todo o país que, imediatamente após a chegada de Abade Henry em Poitou, a abadia de Pittsburgh, no domingo, enquanto eles cantavam Serge Query, muitos homens viram o mesmo que eu ouvi, um grande número de caçadores. Os caçadores eram negros como a noite, ostentando chifres enormes e horrendos, e montavam em cavalos igualmente pretos. Eram guiados por cães negros com olhos como piras. Isso foi visto no parque da cidade de Pittsburgh e em todas as demais cidades que se estendem, após Pittsburgh até Stanford, bem no meio da noite. Os monges ouviram soar seus sinuosos chifres e testemunhas confiáveis que mantinham vigília à noite declararam que poderiam ser 20 ou 30 deles. Isto foi visto e ouvido a partir do momento de sua chegada durante toda a quaresma até a Páscoa. De acordo com algumas lendas, a aparência do cão é um mau presságio para o espectador. Por exemplo, na área de Essex, o ponto mais do sul dos avistamentos, onde ver um Black Shug significa morte quase imediata ao observador.
No entanto, as mais frequentes lendas afirmadas que o avistamento da besta não ter um significado, já que muitas pessoas que ouviram não chegaram a morrer. No máximo, parentes próximos ao observador morreram ou ficaram doentes. Em contrapartida, em outros contos, o animal é considerado como relativamente benigno e é dito acompanhar as mulheres em seu caminho de casa, no papel de protetor, em vez de um presságio do mau agouro. Alguns cães negros foram relatados ajudando os viajantes perdidos a encontrar o seu caminho de casa e geralmente são mais úteis do que ameaçadores. Sherwood observa que histórias benignas dos cães se tornaram mais regulares no fim do século XIX e ao longo do século XX. Aparência em Burgh e Bradbury. Um dos mais notáveis relatórios de Black Shuck é de sua aparição nas igrejas de Burgh e Bradbury, em Suffolk. Em 4 de agosto de 1577, em Brickburg, Black Shuck foi visto entrando pelas portas da igreja, como um trovão. Ele correu até o altar, na frente de uma grande congregação, matando um homem e um menino, e fazendo que as torres da igreja entrassem em colapso através do telhado. Quando o cão saiu, deixou marcas de queimaduras na porta norte, que podem ser vistas na igreja até hoje. O encontro, no mesmo dia em Burgh, foi descrito como assustador e terrível pelo reverendo Abram Fleming em 1577. Esse cão preto, ou demônio, correu por todo o salão da igreja e por entre as pessoas orando com grande velocidade e pressa incrível, em uma forma de tamanho visíveis. Passou entre duas pessoas ajoelhadas, ocupadas demais com suas orações. A besta torceu seus pescoços e em um segundo estavam ambos mortos. Adams era um clérigo de Londres e, portanto, provavelmente só publicou seu relato com base nas histórias exageradas. Outros contos locais atribuem o evento ao diabo. Abrams chamava o animal como demônio em seu relato. As marcas de queimaduras na porta são referidas pelos moradores como impressões digitais do diabo, e o evento é lembrado nesse versículo. Toda a igreja estava em meio a fogo. O monstro infernal voou e matou muitas pessoas. Então, beleza? Esse foi a lenda sobre o Black Shuck. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa o like, se inscreva. E adeus. Falou.